vou tentar, em pouco tempo, passar para vocês informações sobre sistemas de gerência de pavimento, o que é, como se monta e os resultados que ela fornece para nós. O sistema de gerência de pavimentos começou na década de 60. Só retroagindo um pouco, até a década de 90 a gente tinha cerca de 74 métodos de dimensionamento de pavimentos. Esses métodos, alguns eram empíricos, outros eram teóricos, e a maioria é misto desses dois conceitos. E os técnicos Carey e Irick, da ASHO, que é o órgão federal norte-americano de rodovias, eles ousaram conceber um plano, uma equação de dimensionamento de pavimentos que levava em conta o índice de serventia do pavimento, que é a opinião dos usuários sobre o índice de conforto percebido durante uma viagem. Eles faziam a pergunta de que, se o pavimento é para os usuários, seria importante que nos dimensionamentos a gente integrasse a opinião deles para fazer os cálculos. Para você ter uma ideia da qualidade do pavimento, você pode lançar mão de avaliações subjetivas. Então, esse pessoal da ASHO, ele montou um grupo de avaliadores que saíram por vários trechos de vias, verificaram subjetivamente, dando uma nota para a condição de conforto que eles percebiam, variando de 0 a 5, e no final das avaliações se fazia uma média, verificava-se avaliações discrepantes que eram eliminadas, tal, e pelas críticas que o trabalho recebeu, esses pesquisadores da ASHO resolveram também fazer medidas objetivas dos mesmos trechos com aparelhos de alta precisão, que são os perfilômetros, e integraram na composição do índice de serventia parâmetros como ocorrência dos defeitos de buracos, deformações, trincas, e a partir daí abriu caminho para uma série de pesquisadores de 60 para cá, cada um à sua maneira, inventaram, elaboraram sistemas de gerência de pavimentos de baixa complexidade até atualmente nós temos um sistema de gerência que respondem praticamente a todas as perguntas dos engenheiros de transporte. Esse sistema do índice de serventia urbano, ele por vários anos ele vai estar melhorando, a gente vai estar investindo nas vias mais deterioradas, e aí a média de serventia da malha vai subindo. Até a gente chegar no ponto de não conseguir distinguir quais trechos possui uma serventia maior ou melhor de modo subjetivo, aí é chegada a hora da gente lançar a mão de equipamentos e procedimentos mais apurados. E a gente acredita que vai levar vários anos. Alguns cálculos que a gente fez com acadêmicos da universidade e o próprio professor Douglas, a gente verificou que se a gente tiver um aporte fixo de cerca de 120 milhões em manutenção por ano na cidade, a gente consegue em cerca de 15 anos tornar a malha viária de São Paulo uma malha europeia.
Eu vou falar aqui um pouquinho, então, sobre o que o Janus já abordou, que é o índice de serventia, de uma forma simplificada, de uma forma que seja possível de ser aplicado e que um sistema de gestão seja possível de ser implantado na cidade de São Paulo. A serventia é um conceito que foi estabelecido pela ASHO Road Test em 1962, e ele é o grau com que o pavimento atende os requisitos de conforto e segurança, conforto ao rolamento e segurança nas velocidades operacionais da via em um determinado momento de sua vida de serviço. Então, como o Janus colocou, é a sensação que o usuário tem ao trafegar na via, o quanto essa via responde para ele em termos de segurança e de conforto. Então, é isso que a gente quer levantar e, em função desse levantamento, priorizar as questões de manutenção, os trechos a serem mantidos prioritariamente. Então, o critério da ASTO, ele adota uma escala de avaliação de serventia que se chama PSR, que ele vai de um nível de 0 a 5. 5 representa um pavimento em condições perfeitas, como o Paulo apresentou no gráfico de serventia, e 0 representa um pavimento de trafegabilidade praticamente impossível. Hoje a gente tem as nossas vias com índices de serventia, aí, acredito que a grande maioria em torno de 2,5, 3, né? Quando a gente tem 3, a gente consegue ter ainda a possibilidade de fazer manutenções mais leves. Quando a gente passa de 3 para 2, por exemplo, a gente tem o que o Paulo mostrou, que são manutenções mais pesadas, recuperações, recapeamento e até reconstrução do pavimento. Uma coisa muito importante, não tem na administração de manutenção de pavimentos como dissociar-se a parte técnica da parte econômica e vice-versa. Então, a manutenção viária ela deve ser encarada como qualquer administração de negócio, ou seja, a gente precisa da parte técnica atuando para que a gente tenha os dados corretos do quanto vai ser gasto, onde vai ser gasto, quando vai ser gasto, o que tem que ser feito e quando tem que ser feito. Então, isso a gente nunca pode dissociar a administração da técnica. A proposta de metodologia para esse plano de gestão é uma avaliação preliminar, é uma versão mais simples do que essas que o Janus comentou anteriormente, né? É importante que nessa avaliação simplificada também sejam avaliadas as guias, sarjetas, assim como fazer uma unifilar do trecho, apontando os locais dos defeitos, para que se possa ter uma radiografia dos trechos, né? Então, para essa avaliação simplificada, a gente vai adotar os seguintes critérios, que é o que propõe, então, esse estudo que foi feito aí com o professor Douglas e o Dissei e outros tantos engenheiros na época, há 20 anos atrás, e que até hoje a gente vem batalhando para que isso aconteça. Então, é uma avaliação simples, a gente vai separar os defeitos em no máximo 3 categorias, que seriam irregularidade dos remendos, ou seja, se esse remendo está com uma ondulação para cima, ou se ele está com uma deformação, panelas e ondulações e trincamento. Então, são basicamente esses 3 defeitos que devem ser avaliados. Depois a gente vai separar a extensão dos defeitos em no máximo 3 classes. Então, isso ocorre menor que 10% da área avaliada, 10 a 50% ou mais de 50% na área avaliada. Vamos também separar a severidade do defeito em baixa, média e alta. Isso é a condição que o defeito se encontra, se ele é muito severo, se ele é menos severo. Então, são 3 categorias. E de acordo com essa metodologia, em função da severidade e da área de incidência, a gente vai ter um grau de deterioração desse pavimento. Esse grau de deterioração ele vai ser utilizado para chegar ao índice de serventia urbano,
que se propõe. Então, os defeitos, eles são individuais e vão ser caracterizados por extensão e severidade. Então, é um produto, essa tabela que eu mostrei antes, é um produto, então, da extensão do defeito pela severidade do mesmo. E aí a gente vai aplicar fatores de ponderação dos defeitos em função da importância de cada um. Tá? Esses valores chegaram-se a esses valores na época, no estudo. O que mais afeta, então, os pavimentos é o trincamento, porque a partir dele se desenvolvem as panelas, né? Tendo as panelas, a gente começa a ter problemas de estrutura, de base, de subbase, e então ele é tido aí como ele tem um fator de ponderação maior que os outros defeitos. E aí a gente chega numa fórmula onde a gente vai determinar o índice de serventia urbano, que esse índice vai ser em função, então, da condição do remendo, da panela e dos trincamentos, né, vezes o fator de ponderação de cada defeito.